Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação é de difícil resolução. Vamos ver? Enem 2020. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras. No céu, nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. As montanhas, subindo ameaçadoras da terra, perfilavam-se tenebrosas. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores soltas choravam ao vento, como carpideiras fantásticas de natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam agouros com pios fúnebres. Maria quis fugir, mas os mesmos cansados não acudiam aos ímpetos de medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. No trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da A. Relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação da personagem. B. Confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. C. Prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana. D. Depreciação do sentido da vida diante da consciência de morte iminente. E. Instabilidade emocional da personagem face à realidade hostil. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: na percepção de que é centrada a expressividade gerada pelos recursos de linguagem mobilizados pelo autor. Trata-se de uma questão de difícil resolução mesmo. Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, aquele momento em que o candidato está fazendo a leitura da prova como um todo a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Será que nós conseguimos eliminar qualquer uma dessas 5 alternativas na primeira leitura? É muito arriscado. O texto usa termos de uma família semântica que não nos permite identificar qualquer erro das alternativas. Então fica claro que a resolução dessa questão exige uma leitura cuidadosa do texto. Bem, agora vamos supor que chegou o momento de resolver essa questão. Então você considerou a questão difícil, já que você percebeu que exige uma leitura cuidadosa. Vamos reler o texto. Quem quiser pode inclusive dar uma pausa para fazer essa releitura. O texto fala de uma personagem, Maria, num momento de angústia desesperada. Como inclusive fica claro nesse trecho que nós acabamos de destacar. O resto do texto é a descrição de uma paisagem natural. Paisagem essa que a personagem sente como um conjunto de cenas opressoras. Então vejam a alternativa B, gabarito da questão. Qual é esse estado emocional da personagem que se encontra dito nessa alternativa? O estado de angústia desesperada. Já a paisagem é tudo que não está destacado no texto. A pergunta do enunciado se refere aos recursos expressivos utilizados pelo narrador. Então a configuração da paisagem leva a personagem a imaginar cenas monstruosas, entendidas por ela como assustadoras ou ameaçadoras. Então essa alternativa B está correta a partir do momento em que tudo que está descrito na paisagem reflete o estado de angústia da personagem, ou seja, seu estado emocional, como diz a alternativa.
Já comentei que o ideal é se atribuir um nível difícil de resolução para essa questão. Depois de uma leitura cuidadosa do texto, aos poucos pode-se perceber que as alternativas A e E cometem o erro da redução, que é a limitação da resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. As alternativas C e D cometem o erro oposto, que é o erro da extrapolação, em que são geradas ideias que estão ausentes no texto. Vamos por parte. Por que a alternativa A está incorreta? Primeiramente, vamos ver em que ponto do texto está esse desejo de libertação da personagem. Está no trecho que nós vamos destacar agora. Trata-se do único momento do texto em que esse desejo de libertação é citado. Então, será que a expressividade está centrada nisso? Não. Afinal de contas, esse desejo de libertação é apenas um dos aspectos do estado emocional em que se encontra a personagem. A angústia é muito mais do que isso. Então é insuficiente se focar nesse desejo de libertação para se falar da expressividade do texto. Vejam agora a alternativa E. Não deixa de ser uma ideia que está presente no texto. Realmente a personagem psicologicamente está instável e fica visível que isso tem a ver com a realidade hostil. O problema é que isso seria insuficiente para se responder à pergunta do enunciado. Dizer que a expressividade está centrada nisso. Isso seria uma redução muito drástica. Agora vejam a alternativa C. Uma alternativa que de fato fica difícil de ser eliminada numa primeira leitura do texto. E ainda mais no momento de pré-leitura da prova. Mas depois de uma leitura cuidadosa do texto, aos poucos é possível se perceber que isso não aparece em momento nenhum do texto. Essa prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana. A alternativa D, eu diria que é a mais fácil de ser eliminada. E eu diria que é a única que, dependendo do candidato, é possível de ser eliminada numa primeira leitura. De qualquer maneira, em momento nenhum do texto se fala dessa depreciação do sentido da vida. E essa consciência da morte iminente, aí mesmo é que não está presente no texto. Bem, essa questão, de fato, é de difícil resolução. Na pré-leitura já dá para se perceber que se trata de uma questão que exige uma leitura cuidadosa do texto. Chega a ser difícil se eliminar qualquer alternativa nessa pré-leitura. No máximo isso é possível com a alternativa D. Depois de uma leitura cuidadosa, aos poucos é possível se perceber tudo isso que nós comentamos. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos nós. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação de vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, pensando que na prova de vocês também são cobradas questões atuais. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para esclarecerem qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria.
E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.